Vou falar do mito de Prometeu. Muita gente provavelmente já ouviu falar do mito de Prometeu aqui. Algumas pessoas talvez não. Mas é uma maravilha esse mito de Prometeu. Beleza? E as pessoas veem a beleza, né? A tragédia grega, o mito grego, né? As pessoas veem a beleza disso. Mas vamos lá, vamos adentrar um pouquinho mais nisso. Bom, Prometeu era um titã. Prometeu era um titã. Um titã eram os gigantes, né? Eram os gigantes. E Zeus, que era o deus do Olimpo, o chefe, né? Deus, queria criar os homens. Presta atenção nessa questão. Depois você pode verificar, você pode pesquisar no Google para entender o mito de Prometeu. Queria criar os homens. Ele confiou a criação dos homens. Eu não falei os seres humanos, os seres. Eu falei os homens, só os homens, né? Os homens, eu, masculino, né? Os homens. Mulheres, presta atenção nessa questão aqui. E aí, ele, Zeus, delega essa tarefa para Prometeu. E aí deu tudo aquilo que Prometeu precisava para criar os homens. Só que quando Prometeu chega, o irmão dele, Epimeteu, se eu não me engano sobre esse nome, Epimeteu disse, não, deixa que eu faço para você. Não, deixa eu faço. Então, delegou para Prometeu, e aí Prometeu depois deixa essa criação para o irmão dele, Epimeteu. Só que o que o Epimeteu faz? Epimeteu, ele usa tudo aquilo que Zeus deu para poder criar o homem, a agilidade, a força, tudo aquilo que vocês imaginam e tal. Ele, a força, ele usa e cria primeiro os animais. Ele usa e cria primeiro os animais. E quando ele cria os animais, e finalmente cria o homem, finalmente quando ele cria o homem, ele era fraco. Ele era fraco, molengo, não tinha força, não tinha vitalidade e nada disso. E aí o Prometeu veio e viu isso. Eu falei, nossa, se o Zeus ver isso, eu vou ter problema. Mas Prometeu é conhecido como o titã que sempre sabe se sair bem das situações difíceis. Então, Prometeu foi lá no Olimpo e roubou o fogo dos deuses. Prometeu foi lá e roubou o fogo dos deuses. Eleva o fogo dos deuses e dá o fogo de Deus para os homens, e a partir com o fogo eles tiveram vitalidade, agilidade, força. E aí os homens viviam no seu mundo de perfeição. Não tinham problemas, não tinha doenças, não tinha nada. Estava tudo uma maravilha no mundo dos homens. Aí você já pode se perguntar como é que esse mundo só de homens poderia se manter? Isso é uma pergunta, tá? Mas enfim, voltando. Quando Zeus percebe que Prometeu roubou o fogo no Olimpo, ele ficou bravo. Então Zeus fica bravo e decide castigar os homens. Estão entendendo? Bom, vamos ver nessa história. Foram os homens que roubaram o fogo? Não, mas ele decide castigar os homens. Vou enviar um castigo para os homens. E aí, esse castigo seria o quê? Quem adivinha aqui esse castigo? O que foi esse castigo? Falam para mim aqui. O que foi esse castigo? Se alguém já tem uma ideia disso. A Tâmara sacou. A Tâmara falou a mulher. Exatamente. Exatamente, Lu. A mulher. Então, Prometeu pediu para
as deusas e tudo isso, ele criou, Prometeu não, Zeus criou a mulher. A primeira mulher, tá? A primeira mulher. Então, até então, não tinha mulheres. Até então, não tinha mulher. Então, a primeira mulher. E quando cria a primeira mulher, pede para as deusas darem todo tipo de qualidades que pode fazer os homens sucumbirem a essa mulher. Então, o charme, a beleza, tudo. Mas deu também para ela a curiosidade, uma forte curiosidade diante de tudo, né? Então, deu tudo. E aí, depois que a criatura foi feita maravilhosamente, é que foi chamado de Pandora. Então, a primeira mulher dentro da mitologia grega foi Pandora. Então, Pandora foi criada. E Deus agora prepara um presente para enviar para quem? Para Prometeu. Né? Para enviar para Prometeu, que é a caixa. Pega uma caixa e dentro dessa caixa, Zeus coloca todo tipo de malefícios. Todo tipo de malefício. Doenças de todas as formas, doenças mentais, doenças físicas, a mentira, a escassez, a pobreza, todo tipo de problema que você pode imaginar estava dentro dessa caixa. Só que debaixo de todos os problemas tinha a esperança. Debaixo de todos os problemas tinha a esperança. E aí envia esse, como que eu vou dizer? Coloca essa caixa para a Pandora e pede para a Pandora ir para a terra dos homens. Então, a Pandora chega. Quando a Pandora chega, quem se apaixona pela Pandora foi o próprio irmão do Prometeu, o Epimeteu. Tá? Se eu tenho boa memória. E aí, decide casar a Pandora. Um titã que decide se unir com a mulher, a primeira mulher. E aí, Pandora na casa do Epimeteu que não estava aí, e Pandora ali dentro da casa com a caixa na frente dela. E ela olhando a caixa, e a curiosidade dela fazendo assim. A curiosidade dela, sacudindo ela. A curiosidade sacudindo ela. Assim. E aí ela decide fazer o quê? Abrir a caixa para descobrir o que está dentro da caixa. E quando ela abre a caixa, gente, o som para mim aqui tá ótimo. Provavelmente o seu celular, né? Ou a sua internet. Mas quando ela abre a caixa, todos os problemas começam a sair. Todos os problemas começam a sair. Todos os problemas. As doenças, enfim, todo tipo de praga começam a sair. E aí saíram tudo. Quando ela corre para fechar a caixa. Só que não deu tempo da esperança sair antes dela fechar a caixa. Então, assim, a esperança ficou dentro da caixa, trancado novamente, e todos os problemas chegaram no mundo dos homens. Então, vocês estão entendendo um pouco esse mito? E quando eu falo de mito, eu estou falando de narrativa iniciática. Eram essas narrativas que as pessoas que deveriam governar as cidades tinham que saber e guardar no coração. Estão entendendo? Então, o que acontece? Vamos ver um pouquinho essa questão aqui. Primeiramente, um Deus vingativo. Que não criou o ser humano. Estão entendendo? Não foi o ser humano, dentro do mito grego, não foi criação de Deus. Estão entendendo? Não é criação de Deus. E primeiramente, ele cria só os homens.
E aí, por um titã, então, os seres humanos, os homens são criação de um titã, uma criatura, vamos dizer, um pouco gigante, sobrenatural, assim. E, por ele ter roubado, os homens são castigados, tá? Mas qual é o castigo? A mulher é o castigo dos homens. Então, você, mulher, por exemplo, quando você olha se você fosse homem, você amaria seu castigo? A questão, isso é a questão. Gente, presta atenção. O que eu estou falando aqui? Não estou só contando. Eu estou falando de coisa séria. Estou falando de coisa muito séria. Então, prestem atenção para vocês poderem desconstruir, começar a tomar consciência daquilo que está acontecendo na sociedade ocidental. É que as pessoas muitas vezes não têm percepção. Acham que as coisas estão lá jogadas e que é brincadeira. Mas não. Não. Então, se você é um homem aqui, tem homens aqui, você amaria seu castigo? Alguma coisa que foi feita para te castigar? Ou se você é mulher e que você está no lugar do homem, você amaria seu castigo? Então, dentro do mito grego, a mulher é o castigo do homem. Como que uma pessoa pode amar seu castigo? Como que uma pessoa pode tratar bem seu castigo? Como que uma pessoa pode respeitar seu castigo? Como que uma pessoa pode honrar seu castigo? Como? Não tem como você honrar seu castigo. Não tem como você querer colocar seu castigo no mesmo nível, no mesmo ombro que você, para dizer nós somos complementaridade. E quando se cria só o homem primeiro, vocês começam a perceber claramente a visão, a origem da paternidade das sociedades gregas. E aí vai ter gente aqui que vai me dizer, mas Senacon, será que é real, é isso? Gente, o Ocidente, qual é a referência do Ocidente para a ciência, para tudo aquilo que foi criado, que é belo? É a Grécia. É a Grécia. Não é outro lugar, é a Grécia. E quando você pegar a Grécia, esses são os mitos, esse é um dos mitos greco-romanos. Se você buscar o mito de Aquiles, você vai ver outra coisa. Você vai ver que maravilha. E aí outra coisa acontece, é o que? Bom, depois de tudo isso acontecer, Prometeu quis se redimir. Prometeu quis, vamos dizer, chegar perto de Zeus. Ó, Zeus, eu sei que eu fiz isso, vamos conversar, vamos resolver isso. E decide presentear Zeus, para Zeus esquecer dessa questão aí. Decide presentear para Zeus esquecer dessa questão. E aí, o que o Prometeu faz? Prometeu vai fazer um sacrifício. Ele vai fazer um sacrifício. E quando ele quer fazer esse sacrifício, quando você ele quer fazer um sacrifício, ele fez o sacrifício, ele pega uma parte da carne. E aí, ele pega todas as gorduras, quem vai gostar de gorduras? Ele pega as gorduras de um lado, que são muitos, e ele encobre essa gordura de um pouquinho de carne. Encobre essa gordura com um pouquinho de carne. E tá gigante, né? Assim. E do outro lado, ele coloca aquilo que é carne de verdade, macia e tal, mas que é um lote pequeno. E aí ele faz essa oferenda vamos dividir, Zeus. Vamos dividir, né? Um titã que está corrompendo Deus. Você está entendendo? Se vocês ainda não entenderam um pouco essas origens de corrupção, de coisas tal, que está corrompendo para não pagar aquilo que fez, né? Vamos dizer assim, para escapar do castigo, porque esse Deus, ele castiga, ele é vingativo. Então, quando Zeus chega e pega, nossa, eu sou Zeus, então a maior parte que é minha. E aí pega a maior parte. E depois descobre que ali só tem embaixo gordura. Então não tem nada de bom aqui. Tem gorduras, vísceras, coisas assim. Aí agora Zeus fica puto da vida. Agora que ele quer acabar com Prometeu mesmo. Então ele pega Prometeu, presta atenção, pega Prometeu e amarra Prometeu no monte onde? Caucásio. Voltamos. Amarra Prometeu
no Monte Caucásio. E quando amarra Prometeu no Monte Caucásio, uma águia tinha que vir todo comer o fígado de Prometeu todo dia. Ao longo do dia inteiro, a águia tem que consumir, comer o fígado de Prometeu. Esse é o castigo de Prometeu. Então, quando come o fígado de Prometeu, à noite o fígado regenera, para que no dia seguinte a águia possa voltar e comer novamente o fígado dele. E isso para sempre. Vocês estão entendendo? Então, esse mito leva ao quê? Ao triunfo do caos. Se você pegar, por exemplo, o mito de Sísifo, você vai ver que a finalidade é que um ser tem que ficar lá rolando a pedra de cima para baixo, desse lado, e aí quando chegar no topo, a pedra rola para outro lado, e aí tem que descer lá, pegar de novo, levar para cima, e aí rola do outro lado de forma permanente. É isso, é o caos. É o caos. Como que você enxerga melhoria nisso? Como que você enxerga melhoria nisso? Agora, vamos aqui, né? Quando você vê esses mitos, e vocês acham que são apenas simples narrativas, não, é mentira, né? Não, gente, são narrativas iniciáticas. E as sociedades, as primeiras sociedades que vocês falam, se vocês soubessem o que era a Grécia Antiga, vocês iam entender o que eu estou falando aqui. Uma sociedade em que, para que um filho possa aceder ao trono, precisa matar o pai primeiro. Precisa matar o pai. Primeiro, as mulheres nunca podem chegar ao trono. Mas para um filho chegar ao trono, tinha que matar o pai. E o pai, para evitar isso, podia matar de forma antecipada os próprios filhos. Estão entendendo? Tinha que matar antecipado os próprios filhos, por medo. E quando um chega ao trono, pode matar os próprios filhos para eles não fizerem com eles a mesma coisa que fez com o pai. Vocês estão entendendo? Origem de patricídios, de matricídio, de fraticídio, tudo aquilo que tem de sídio. E não são narrativas simples. E agora eu vou mostrar para você como que isso está presente no cotidiano de você. Todo santo dia e vocês não percebem. Antigamente, o mito era, além da escrita, era oral, né? O verbo. Só que a questão é que hoje, quais são os recursos que disseminam o mito dentro das sociedades? Começam a citar para mim aqui. Daqui a pouco eu já venho para as perguntas de vocês, tá? Calma, gente, porque eu sei que isso cria tão um conflito nas pessoas, em certas mentes, que as pessoas não conseguem aceitar ou acreditar naquilo que eu estou dizendo. Mas, de fato, é assim. E vocês podem começar a pensar e começar a observar. TV, jornal, cinema, maravilha. Jornal, cinema, internet, é isso. Cinema, novelas, internet, TV, jornal, escrita, sim, redes sociais. Gente, põe um grande, como é que eu vou dizer? Ponto nesse daqui, redes sociais. Vocês não perceberam que quanto mais você falar de coisas, hein? Você entra no Instagram, quanto mais a notícia for ruim, ganha mais visibilidade. Quanto mais a notícia for ruim, ganha mais visibilidade. Chega lá você querer falar de coisa boa. Quase ninguém vai te dar atenção. Quase ninguém. Agora, chega lá para falar mentira. Chega lá para falar de morte. Chega lá para falar de traição. Chega lá para falar de assalto. Chega lá para falar de assassinato. Chega lá para falar de não sei o que. Você vai ver como que aumenta. A rede social foi usado, por exemplo, no continente africano para criar os famosos primavera árabe, coisas assim. As redes sociais teve seu impacto nisso. Os fake news e tudo isso. E quando você pega a mídia, o que mais vende na mídia é justamente a desgraça.
é justamente a desgraça. E vocês acham que os mitos greco-romanos não estão presentes no dia a dia de vocês? Um mundo em que só se consegue ver a possibilidade do caos. Um mundo em que só se vê o reino de Set, mas nunca se busca Horus, a harmonia. Nunca se busca Maat, o equilíbrio, a justiça e a harmonia. E aí eu vou dar uma tarefa para vocês, para as pessoas aqui que ainda não entenderam isso que eu estou dizendo e acham que isso aí é viagem minha. Gente, entra hoje em qualquer plataforma de filmes que vocês assinam. Em qualquer plataforma de filmes que vocês assinam, entre hoje. Pega a sinopse dos filmes e vê as palavras-chave que mais aparecem na sinopse dos filmes. Você vai ver vingança, cobiça, né? Vingança, cobiça, traição. Eu tô mentindo? Se eu tô mentindo, falam para mim aqui, gente. Falam para mim aqui se eu tô mentindo. Abrem agora, vão lá em qualquer negócio de streaming e olham. Vocês vão ver, aconteceu uma história aqui, e aí acontecer isso, e vai se vingar, como que essa história vai acabar? Ele traiu, fulano de tal, tal. E as pessoas se abundam nisso todo dia, todo dia, todo dia. Isso está presente na vida de vocês. É melhor, quando você deixa as crianças na frente da televisão todo dia. Aqui eu estou falando com as mães. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa para os nossos filhos. E para os pais também. Pai que está presente, ou se você ainda não é presente, pelo amor de Deus, esteja presente e pelo menos decidem o que seus filhos têm que ver. Porque se vocês não estão percebendo que hoje, fala, não, a gente hoje não sai mais para ver gente, não sai mais para ver ser humano. E quando você vê os jogos, é todo tipo de horror que tem que... Como assim você tem que conceber um jogo em que quanto mais gente você mata dentro do jogo, melhor é? Quanto mais você mata gente no jogo, melhor você é. E as pessoas ainda não entenderam. Isso é o mundo ocidental. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, melhor você é. Quanto mais você corre atrás do dinheiro e pensar só dinheiro por dinheiro, melhor você é. Você até pode matar uma pessoa pelo dinheiro, mas, vamos dizer, o fim justifica os meios. Está entendendo? Então, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Os mitos gregos, porque a sociedade ocidental, a sociedade ocidental, quando na Europa estavam passando pelos anos chamados de das trevas do Ocidente, em que eles não tinham nenhuma outra, parecia que o Ocidente não conseguia mais produzir nada em termos de saber, em termos de conhecimento. O que eles fizeram? Eles voltaram lá. Os árabes falaram para eles, mas os ancestrais de vocês, os gregos, escreveram, os gregos fizeram isso, os gregos fizeram aquilo. Eles voltaram lá atrás para pegar os saberes dos gregos. Mas quando eles pegam os saberes dos gregos, eles assumem os saberes dos gregos, desde dos mitos, desde as narrativas iniciáticas. Estão entendendo? Então, quando você, homem, percebe isso, você vai começar a dizer, mas como que eu faço? As pessoas são programadas, através de tudo isso que acontece, a ser violentos, a ser violentas. E a reação natural de uma mulher violentada é se posicionar contra quem o violenta. Por isso que, dentro da visão de mundo ocidental, a forma, por exemplo, da mulher se libertar, muitas vezes, eu não estou dizendo que todas as mulheres, é achar que tem que ser contra o homem. Daí a questão desse conflito, dessa guerra entre homem e mulher nas sociedades ocidentais. Estão entendendo? Então, o que eu preciso fazer, Senhor? Começa a sair dos mitos greco-romanos. Você precisa começar a sair. Você precisa começar a tomar consciência e entender, não, a mulher que está do meu lado é a criação. Dentro da visão de mundo africano, por exemplo, quem cria o ser humano? Quando nós falamos tudo isso, quem criou tudo? É o Criador que tudo criou. É o Criador. O Criador em nenhum momento criou para castigar.
O Criador em nenhum momento criou para se vingar. O Criador criou e colocou tudo à disposição dos seres. Tudo à disposição dos seres. Estão entendendo? Quando você chega lá no mito de Osíris, que eu contei para vocês ontem, alguém mata o irmão, esquarteja, mas a Ísis ressuscita ela. A Ísis ressuscita com a ajuda de Neftis. Olha a presença da mulher em todos os lugares, dentro dos mitos de Kemet e dentro dos mitos africanos. E todos os seres humanos, como eu falei para vocês ontem, os ancestrais primordiais de todos vocês estavam conectados aos mitos originários. Aos mitos originários. E ao sair do continente africano, começou a se distanciar. E nós chegamos a esse ponto que nós chegamos hoje. Estão entendendo? Por isso que o quê? Você precisa voltar para a visão de mundo originária. Voltar para a visão de mundo originário. Eu não estou dizendo para você que seja africano, seja não sei o quê. Não, tudo bem. Mas o universo quis começar a criação pelo continente africano. Você começa a se reaproximar da visão originária. Mas, tá bom, eu não quero me aproximar da visão originária. Busca alguma coisa, pelo menos, que te permita sair dos mitos greco-romanos. Busque alguma coisa. Busque alguma coisa. Dentro da nossa visão de mundo originária, a mulher não é castigo do homem. E é justamente por ter entendido isso, e isso está na base da nossa espiritualidade, que nós tivemos o matriarcado. Mas bastou 500 anos de colonização. Isso que eu estou dizendo aqui, eu falo para vocês, é um trabalho grande que eu tive que fazer sobre mim mesmo para desconstruir essas ideias, esses mitos greco-romanos em mim, porque todo mundo que passou por escola também passou por isso. Estão entendendo? Então, bastou 500 anos de colonização, de escravidão e tudo isso, para que o sujeito africano, que nele tem a visão originária, voltasse a se alinhar, ou foi obrigado a se alinhar com essa visão ocidental. Quando o colonizador chega no continente africano, ele não viu a mulher sendo uma pessoa que o homem tem que dominar. O homem, na verdade, nunca foi assim no continente africano. Eu falo um pouco melhor nisso na primeira aula de Caminhos de Horus. Nunca viu isso. Por isso que quando você vai em Kemet, as estátuas que representam homem e mulher, que representam realeza, você sempre vê ombros da mulher no mesmo nível do ombro do homem. Não significa igualdade, porque os princípios são diferentes em si, mas significa complementaridade. Não é uma energia contra a outra, mas as duas energias trabalham em complementaridade. Uma não está roubando nada da outra.